Vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa. Nosso debate de hoje analisa a posição da mídia sobre os frequentes exemplos de intolerância pelo mundo afora. Embaixador Rouanet, temos aqui várias questões, como eu disse, o assunto é vasto e o tempo é curto. Mas tem aqui algum aspecto que é muito importante, que é a questão do secularismo. Quer dizer, todo mundo pretende estados democráticos, isonômicos e seculares, e cada vez percebe-se que não se consegue estar se distante disso. E o exemplo mais flagrante, talvez paradoxal, não é bem francês, que é o Sarkozy, quer dizer, a pretexto de estabelecer um secularismo, ele pune aqueles que têm uma identificação, não é? E que não estão incomodando, não estão apenas num espaço público, mas vestindo do jeito que eles sentem que é mais próprio, né? Perfeito. Quer dizer, como é que é essa coisa... Bom, a coisa do secularismo é importantíssima, de fato, porque é a própria essência definidora da modernidade, né? Segundo o sociólogo alemão Max Weber, a modernidade se define basicamente pelo que ele chamava desencantamento, o desencantamento do mundo, dessacralização do mundo. Então, o secularismo é a essência definidora da modernidade e é irreversível, é uma conquista irreversível, esperemos, da modernidade. O que está havendo é que depois que a religião, que não estava na moda, voltou a frequentar a primeira página dos jornais, etc. Então, hoje em dia, até um sociólogo de origem marxista, como Jürgen Habermas, por exemplo, já acha que é necessário matizar um pouco o excesso de secularismo da modernidade. Então, ele fala de uma sociedade pós-secular, que não significa recuar com relação às conquistas do secularismo, mas significa abrir-se um pouco às vozes imemoriais que vêm do fundo dos tempos, que vêm do sagrado, em vez de falar em pedir perdão pela escravidão, em vez de se dizer, por exemplo, como Clinton fez, apologize, pedir desculpa pela escravidão, pedir perdão, reutilizar certos conceitos religiosos. Agora, no que diz respeito, eu sei que o tempo é curto, no que diz respeito à França, o que me parece incrível é que, no caso dos ciganos, a deportação dos ciganos, o Sarkozy não tem achado necessário nem sequer, por pudor, por razões eleitorais, junto à seu eleitorado mais progressista, etc., disfarçar sob o rótulo de imigrante ilegal. Eles estavam sendo expulsos por serem imigrantes ilegal, por estarem violando leis, etc. Ele não falou em imigrantes, ele falou em ciganos, que foi justamente um dos grupos étnicos massacrados pelo Holocausto nazista. Quer dizer, o que é impressionante não é que o Sarkozy passe a adotar posições conservadoras, afinal ele é um candidato conservador, mas que ele não sinta sequer a necessidade de disfarçar o fascismo inerente a essa política. Inclusive considerando que os ciganos são ciganos da própria União Europeia, que vêm da Bulgária, que vêm da Romênia, etc. Professor Paulo Gabriel Rillu, e essa coisa da burca, qual é a sua opinião? Quer dizer, essa proibição é uma invasão um tolimento de liberdade? Exatamente, mais do que isso, é um tolimento de direitos, né? É a ideia de que essas mulheres muçulmanas, elas não têm nenhuma racionalidade, nenhum livre-arbítrio a usarem a burca, né? E se coloca a lei como protegendo elas contra supostos abusos domésticos, né? Que a burca seria uma imposição do marido, do pai, etc. O que é uma bobagem, porque se é isso, é só mandar a polícia bater na porta da mulher de burca e perguntar para ela: a senhora está sendo obrigada a usar isso? Se sim, prende a pessoa que está sendo obrigada, se não, vira as costas e vai embora. Agora, fazer uma lei proibindo o uso da burca é fazer uma lei especificamente proibindo a exibição de uma identidade religiosa, de um símbolo religioso no espaço público, enquanto outras identidades religiosas são permitidas. O solidel, o crucifixo, o turbante dos Sikhs, etc. Então, é consagrar uma desigualdade de direitos, né? Ou seja, criar cidadãos de segunda categoria. Mulheres muçulmanas têm que ser tuteladas pelo Estado para poderem ser livres, né? Ou seja, isso é realmente uma atitude fascista.
Professor Fleischer, voltando aos Estados Unidos e toda essa situação e que o Marco Margolis lembrou, quer dizer, no fundo tudo isso está sendo alimentado. A grande fogueira é uma fogueira não apenas política, mas eleitoral, que temos uma eleição agora em novembro, não é, que está sendo muito radicalizada, não é? Inclusive absurdos de chamar o presidente Barack Obama de socialista, de comunista, sei lá o quê. Muçulmano. Né? Como é que o senhor vê essa questão? Não, há muito radicalismo indo para as eleições em novembro, porque os republicanos em 2008 sofreram uma derrota muito forte. Perderam a maioria na Câmara dos Deputados por uma margem muito grande e os democratas alcançaram praticamente 2/3 do Senado, 60% do Senado. Então foi uma derrota chapante que os republicanos sofreram e mobilizaram sua minoria no Senado para tentar impedir a aprovação de um plano nacional de saúde e também para tentar impedir a adoção de medidas mais fortes para policiar melhor Wall Street e todos os bancos e as financeiras, para evitar outra bancarrota, né? Então, radicalizaram muito a posição às propostas do presidente Obama e agora estão tentando mobilizar isso para uma derrota dos republicanos nas eleições para o Senado, para a Câmara dos Deputados e para o governador agora em novembro. Então, é uma grande radicalização. Tem um novo grupo conservador que foi mencionado, que é chamado Tea Party, a festinha de chá, que é um grupo muito radical, ultradireito, que quer derrubar republicanos mais progressistas e principalmente também democratas mais progressistas. Então é um desafio para o Partido Republicano acomodar essa situação em que vários desses radicais já derrotaram republicanos nas prévias para senador em vários estados. Então é realmente um desafio para os americanos para evitar essa radicalização da política, como foi mencionado. Ele xinga Obama de muçulmano, de radical, de socialista, de que, na verdade, não nasceu nos Estados Unidos, nasceu na Indonésia ou no Quênia ou outro lugar. Então, infelizmente, esse radicalismo está muito forte nos Estados Unidos e um pequeno pastor na Flórida, com apenas 50 fiéis na sua igreja, ganhou esse cartaz nacional e internacional por um ato de tentar queimar o Alcorão. Não foi um pastor de uma grande igreja, que tem vários pastores evangélicos de grandes igrejas protestantes nos Estados Unidos, mas não foi um grande pastor. Foi um pastorzinho pequenininho com 50 fiéis na Flórida que ganhou essas manchetes nacionais e internacionais. Marco Margolis, mas a verdade é o seguinte, o nosso Caio Blinder, o correspondente, levantou uma questão que, digamos, nós temos a obrigação também de tratar dela, porque chama-se esse programa Observatório da Imprensa. A mídia americana, ela se debateu, quer dizer, ela discutiu o seu comportamento nesse episódio, ou isso ficou apenas nos ambientes mais fechados? Quer dizer, a sociedade americana discutiu o desempenho da mídia? De certa forma, sim, Diniz, mas eu continuo achando que não é o assunto principal. Acho que talvez se pode discutir em que destaque se dá o debate. Evento. O pastorzinho virou pastorzão, né? com isso. Agora, tem um terreno fértil. Então, a mídia não estava inventando algo. Tocou em nervos à flor da pele e tem alguns sentimentos latentes de raiva e de medo. Vamos lembrar também qual é o contexto econômico, né? Os Estados Unidos está custando a sair da recessão, como também a Europa. Em todos os lugares, sobretudo a Europa, que sofre uma crise demográfica muito forte, envelhecimento, e que precisa vitalmente dos imigrantes, né? Mas há um choque cultural, não a Samuel Huntington, mas
que, enfim, é um terreno fértil para medo, ressentimento e, sim, expulsão os outros. Os ilegais, né? Está na hora de fazer mais um intervalo e voltamos daqui a pouco.